E eu quero que de verdade você abra o teu coração para poder ser ministrado, não por mim, mas por Deus que vai me usar hoje, amém? E como um discípulo um dia falou, que eu diminua e que ele cresça, da mesma forma seja assim na minha vida hoje, amém? Que eu venha diminuir, que o Senhor venha crescer, e que de alguma forma, cara, você saia daqui edificado, com a sua mente revolucionada, porque a palavra ela tem esse poder, e que hoje não seja mais um culto, mas que seja uma noite muito especial para você, amém? Cara, se eu perguntasse para você o que é igreja, o que você responderia? Se eu perguntasse, cara, Hans, o que é igreja? O que você responderia? Eu tenho certeza que se eu saísse ali na rua e encontrasse várias pessoas, Raul, e perguntasse para elas o que é a igreja, talvez as pessoas que moram aqui iriam apontar para esse prédio, Alexandre. Talvez se eu estivesse numa praça de uma cidade do interior, aonde geralmente tem a igreja matriz, se eu estivesse naquela praça e eu perguntasse para as pessoas o que é a igreja, as pessoas iriam apontar para aquele prédio, para aquele lugar que tem um formato da igreja. Só que eu já quero falar para você, cara, que igreja não é isso. Deixa eu te falar uma coisa, igreja não é o prédio, amém? Aqui é apenas o lugar onde a gente se reúne. Outra coisa, igreja não é um ponto de pregação, não é um lugar onde você vai apenas para ouvir a pregação, não é um lugar que você vai apenas para ser ministrado pela palavra. Outra coisa, igreja não é um hospital, amém? Talvez você ouviu muitas vezes que igreja não é um hospital, sim ou não? Mas o que é um hospital? Um hospital, quando eu estou doente, eu vou lá, eu me trato, talvez eu até me interne, mas depois eu faço o quê? Eu tenho alta, eu saio. Então igreja não é um hospital, porque aqui não é um lugar que você vem, é restaurado, depois você vai embora. Vocês estão entendendo? Outra coisa, igreja não é um elevador. Diga, igreja não é um elevador. Como assim? Onde todo mundo se junta para poder subir. Igreja não é isso, amém? Igreja não é elevador. Outra coisa que igreja não é um clube, amém, gente? Igreja não é um lugar onde você tem uma carteirinha, se bem que tem algumas igrejas que tem até carteirinha, né? Mas igreja não é um clube onde você tem uma carteirinha e que talvez você pague uma mensalidade para poder participar desse clube. Igreja não é clube. Agora eu vou te dar um dado interessante, cara, dentro da história da igreja. Existem relatos que no ano 100 depois de Cristo, preste atenção nisso, existem vários relatos que em 100 anos havia 25 mil cristãos. Só que no ano 300, preste atenção, em 100 anos haviam quantos cristãos? Em torno de 25 mil. No ano 300 já havia mais de 20 milhões de cristãos. O que aconteceu? O que fez com que esse número aumentasse de uma forma sobrenatural? Por que esse crescimento? Sabe por quê? Porque um pequeno grupo de pessoas estava vivendo a igreja. Você entendeu isso? Eu vou repetir. Esse crescimento exponencial, esse crescimento absurdo aconteceu porque um pequeno grupo estava vivendo a igreja. Jesus disse o seguinte: as portas do inferno o quê? Não prevalecerão contra o quê? Contra a igreja. Agora deixa eu te falar uma coisa, Jesus não disse que o inferno iria nos atacar e não teria sucesso. Jesus não disse isso. Jesus não disse que o inferno ia atacar o Alexandre, mas ele não teria sucesso.
Porque na verdade, o Alexandre está em Jesus. Eu posso te falar um negócio, cara? Presta atenção nisso aqui que eu vou falar, que isso é forte. Se você está tentando se defender do inferno, você ainda não entendeu o que é a igreja. Está aqui? Amém? Se você está o tempo todo, sabe, se defendendo do inferno, você ainda não entendeu o que é a igreja. Posso falar uma coisa? A igreja é o pesadelo do inferno. Você está aqui? Mas vamos lá. Abra a Bíblia lá em Efésios, capítulo 2. Eu quero ler com você do versículo 1 até o versículo 10. Efésios capítulo 2, coloca aí na tela por gentileza. Efésios 2:1 diz o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha o que a Bíblia está falando sobre mim e sobre você. Nós estávamos o quê? Mortos nas nossas transgressões e nos nossos pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Eu vou repetir isso. Eu e você, nós éramos merecedores da ira de Deus. Anteriormente, todos nós também vivíamos... Não, já foi. Próximo, versículo 4. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com quem nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estavam mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de você, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Até aqui. O interessante, cara, é que Paulo, dentro desse texto, e eu quero que hoje você saia daqui entendendo o que é a igreja. Já no primeiro culto de 2024, eu já quero que você saiba de uma vez por todas o que Deus espera de mim, de você, em 2024. Talvez você vai sair daqui sendo desconstruído, e a minha oração é essa, cara, para que Deus te desconstrua, talvez de religiosidades que foram impregnadas em você, e que talvez para você viver aquilo que Deus quer derramar sobre a tua vida, é necessário você abrir o teu coração. Você está aqui em nome de Jesus? Até porque Deus, Ele não derrama vinho novo em odres velhos. Então está na hora de você abrir o teu coração e falar: Deus, eu sou um odre novo e pode derramar o vinho novo sobre a minha vida. Uma das coisas que eu não quero, cara, independente se eu vou ter 80 ou 90 anos, eu ainda quero estar aqui em cima desse altar, chapando no Espírito, sendo renovado por Deus a cada dia. Uma das coisas que eu falo: Deus, eu jamais quero ser um odre velho, que é impossível o Senhor derramar algo novo sobre a minha vida. Então, o apóstolo Paulo, ele vai nos ensinar aqui, nesse texto, o que é igreja. Primeira coisa que eu quero que você receba no teu coração, cara: igreja nós somos uma família para o Pai. Amém? Vira para o teu irmão e fala assim: nós somos uma família para o Pai. Então, cara, família é um grupo de pessoas que tem uma aliança de sangue. Presta atenção nisso. Família só é família quando aqueles que se relacionam têm uma aliança de sangue, devido a uma ancestralidade em comum. Isso é família. Vocês estão aqui? Aí você talvez pergunta: então como eu faço para fazer parte então da igreja? Sabe como isso vai acontecer na sua vida? E é fácil: quando você nascer nessa família. Amém? Quando você decidir nascer nessa família. Lembra de Nicodemos? Nicodemos, um grande fariseu,
Ele se encontra com Jesus. Nicodemos sabia tudo a respeito da lei. Nicodemos sabia tudo a respeito da palavra. Nicodemos dava aula de como a religião precisava ser feita. Só que Jesus tem um encontro com esse cara. E aí Jesus vira para Nicodemos e fala assim: Nicodemos, você precisa nascer de novo. O que Jesus estava querendo explicar para Nicodemos? É que ele precisava nascer de novo agora dentro dessa família que tem um pai. Agora eu te pergunto, qual a diferença que tem entre nós aqui, desse grupo que está reunido aqui? Qual a diferença de nós para um grupo de amigos, Ariane? Qual a diferença desse grupo, por exemplo, aqui, para uma torcida organizada? Qual a diferença desse grupo aqui para grupos que estão se reunindo em algum lugar por conta de interesses incomuns? Qual a diferença de uma família, de nós, para uma família que reúne pessoas? Sabe qual é a diferença? A diferença é uma palavra chamada aliança. Diga, aliança. Essa é a diferença do que nós temos aqui para outros grupos, cara. Nós temos, presta atenção. Você que é aqui da Real Amor, você sabe que nós temos aqui dentro uma cultura chamada é nós. Nós temos uma aliança em Cristo Jesus. Amém, gente? Nós temos essa aliança. Nós não nos reunimos por conta de interesse em comum. Porque se for assim, presta atenção nisso. Porque se a gente se reunir apenas por conta de interesses que a gente tem em comum, sabe o que vai acontecer? O dia que você perder esse interesse, você vai sair daqui. Meu Deus. A gente não se reúne por conta que a gente tem interesses em comum. Porque se nossa relação, presta atenção nisso que é forte. Porque se a nossa relação, cara, for apenas por conta do interesse, isso daqui nunca será igreja. Isso daqui não passará de um clube. Porque se a nossa relação, cara, for dessa forma, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a nossa diferença é que nós somos um povo aliançados uns com os outros. Amém? Uns com os outros e nós aliançados com Cristo. Outra coisa, isso não significa que nós gostamos uns dos outros, não. Nós precisamos amar uns aos outros. Não é gostar. Você faz parte ainda da família de Deus? O negócio ainda vai pegar um pouco mais. Sabe por quê, querido? Igreja não é sobre gostar. Igreja é sobre amar. E você se lascou. Sabe por quê? Porque você está numa igreja chamada Você poderia estar em tantos lugares, cara, mas Deus te trouxe para uma igreja chamada Real Amor. E igreja não é sobre gostar, igreja é sobre amar. Por quê? Porque eu quero gostar. E aí eu estava refletindo, eu até falei isso há algum tempo atrás, eu acho que alguns anos atrás. Gostar, e eu trouxe até essa reflexão. Gostar é apenas quando eu me relaciono com alguém para essa pessoa fazer aquilo que eu quero. Eu vou te provar o que é gostar. Vamos pensar juntos aqui. Como que esse gostar é fazer apenas o teu gosto? Apenas fazer o meu gosto? Então, eu penso assim, cara. A verdade é que ninguém gosta de ninguém. Nós gostamos de nós mesmos. E tem alguns que fazem os nossos gostos. Só que esse daí é o nosso eu. Amém, gente? Esse é o eu falando. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quantos gostam de picanha aqui? Aleluia.
picanha mal passada, sangrando. Alguns gostam, eu sei, né? Alguns gostam ao ponto. Eu não entendo aqueles que gostam de picanha bem passada. Esses eu não entendo, né? Mas tudo bem. Gosto é gosto. Mas por que eu estou dando esse exemplo da picanha? Na verdade, você não gosta de picanha. Sabe o que você gosta? Você gosta do prazer que essa carne te dá quando você come. É disso que você gosta. Na verdade, quando eu apenas tenho esse sentimento de gostar, eu sempre vou colocar o eu na frente. Ficou claro isso, gente? Amém? Mas Jesus, ele não disse assim: gostem uns dos outros como eu gostei de vocês. Jesus disse isso? Gostem uns dos outros como eu gostei de vocês? Jesus não gosta de você. Eu quero te dar essa informação. Vira para o teu irmão e fala: Jesus não gosta de você. Sabe por quê? Jesus te ama. Você pode dar um glória a Deus por isso? Jesus nos ama, cara, e isso é totalmente diferente. E sabe por que Jesus nunca te abandonou? Talvez pessoas já te abandonaram, cara. Talvez você já se frustrou com algum tipo de relacionamento. Talvez você já se frustrou com a igreja. Mas sabe por que Jesus nunca te abandonou? Porque Ele não tem aliança de gosto com você. Ele tem uma aliança de amor contigo. É por isso que Ele não nos abandona. E igreja, cara, é um ajuntamento de uma família. Quem é pai aqui? Levanta a mão. Quem é pai? Glória a Deus. Deixa eu perguntar um negócio para vocês. Seu filho já te desagradou? Não responda que ele está aqui. Mas, seu filho já te desagradou? Claro que sim. Sua esposa já te desagradou? Não precisa responder. Para manter, né? Para manter a harmonia aí. Mas, cara, é óbvio que os nossos filhos já nos desagradaram. É óbvio que um dia eu desagradei a Andréia. A Andréia também me desagradou. Mas deixa eu te falar. Por que você nunca abandonou o seu filho? Olha aí, ó. Eita Deus. Vou perguntar de novo. Por que o Senhor nunca abandonou o seu filho? Meu Deus do céu. Porque a aliança dele com o Raul não é uma aliança de gosto, é uma aliança de amor. E por que as pessoas hoje em dia vivem trocando de igreja? Porque nós entendemos errado o que é igreja. Igreja é uma família. Amém? É o que a palavra de Deus diz. E aí é interessante, cara, que você não pode ir lá na minha casa, por exemplo, e ver como eu e a Andréia e o Isaac nós vivemos, e chegar lá na sua família e falar assim: ó, a partir de hoje eu não faço mais parte dessa família, eu faço parte da família do Bruno. Você não pode fazer isso. Sabe por quê? Isso é loucura. Agora, ao mesmo passo, eu quero trazer uma reflexão para nós aqui hoje. Quando uma criança troca de família? Quando é? Quando é que legalmente uma criança ela é retirada de uma família e colocada em outra família? Quando? Maus tratos? Deixa eu te falar. Uma criança só é tirada de uma família para entrar em uma outra família quando ela é abusada. É por isso que eu não estou falando aqui que nunca as pessoas devem trocar de igreja. Sabe por quê? Porque hoje em dia está havendo muita manipulação e abusos por aí. Vocês estão aqui? E eu não estou falando sobre isso. E se você, talvez que está me assistindo, cara,
Se você hoje, você está passando por abusos eclesiásticos, eu quero declarar como pastor que é necessário você sair e trocar dessa família. Porque na verdade isso nunca foi igreja. Pode ser tudo, menos igreja. Porque igreja é uma família. E quando há abuso, já deixou de ser igreja. O conselho tutelar, ele pega uma criança e entrega para outra família cuidar. Sabe quando isso acontece? Quando ela está correndo perigo. Então eu quero te falar, cara, se você está sendo abusado, se você está perdendo sua alma, se você não tem tempo, presta atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Vou falar até para essa câmera aqui, joga aqui, por favor. Joga para essa câmera aqui. Tiago, joga para essa câmera aqui. Se você está sendo abusado, se você não está tendo tempo para a sua família, eu quero dizer para você, é necessário você trocar de família. Só que em contrapartida, tem muita gente saindo de lugares, sabe por quê? Porque esse lugar também não faz o gosto da pessoa. Também é um outro contraponto, sabe? E eu posso falar, lindão e lindona que está aqui, aqui não é um lugar para fazer os seus gostos. Aqui você vai aprender o que é ser família na fé. Amém? Porque lá em casa, cara, eu tenho que suportar os gostos da Andréia. Ela tem que suportar os meus gostos. Por exemplo, o meu estilo de música é diferente do estilo de música da Andréia. Eu tenho que suportar a Andréia ouvindo 24 horas os negão lá cantando. Entendeu? Eu tenho que suportar isso, mesmo não gostando de algumas canções. Algumas eu gosto, outras não. Mas deixa eu te falar, isso não é motivo para eu poder me separar dela. Você está entendendo, cara? Eu quero que você saia daqui com a sua cabeça fritando, para você entender de uma vez por todas o que é igreja. Agora vamos para Atos. Coloca para mim aí, Jéssica, por favor. Atos capítulo 2, versículo 44. Olha só. Portanto, lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas. Não, é 2,44. Atos dos Apóstolos 2,44. Isso. Os que criam mantinham-se, é isso daí. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Sabe o que é isso aqui? O médico Lucas estava escrevendo. Quando ele escreve Atos, ele está escrevendo como a igreja nasceu. E uma das coisas, um ponto que a igreja primitiva vivia, era que as pessoas que iam crendo, as pessoas que iam começando a fazer parte dessa família, a Bíblia diz que eles se mantinham unidos e tinham o quê? Algumas coisas em comum? Não, eles tinham tudo em comum. Está vendo como nós precisamos ser melhores? Amém? Então o primeiro ponto, cara, que Lucas ensina sobre sermos igreja, é que somos uma família. Segundo exemplo, cara, que Paulo vai falar lá no livro de Efésios, ele usa que para nós sermos igreja, e ele fala que para nós sermos a igreja, e ele dá um exemplo do corpo, e ele fala que para nós sermos igreja, nós precisamos entender que nós fazemos parte de um corpo para Cristo. É o corpo de Cristo, aonde Jesus, ele é o cabeça. Amém? Então olha só, se no primeiro que a gente leu lá no início do culto, família fala de aliança, o segundo fala de missão.
Diga missão. E eu queria que colocasse para mim aí, Jéssica, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Presta atenção, você vai entender agora. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Eu quero frisar isso daqui, que cada parte realiza a sua função. Diga, cada parte. Então, se no primeiro momento a gente estava falando que para nós sermos a igreja a gente precisa entender o poder de sermos aliançados, aqui nós precisamos entender o poder da missão que Deus entregou para mim e entregou para você. Ou seja, igreja é um lugar onde todos nós estamos em uma mesma missão. Você está entendendo? Sim ou não? Ou seja, todos ouvem o cabeça, todos ouvem Jesus, amém? Aqui você vai ouvir Jesus, mas todos ouvindo Jesus, todos fazem a sua vontade. Meu Deus do céu. Então o que é uma igreja? É uma comunidade em missão. Diga, igreja é uma comunidade em missão. E o que vimos, infelizmente, por aí, é que igreja virou um ponto de entretenimento. Hoje eu estava conversando com um cara que veio aqui na igreja e instalou esses movies aqui pra gente. E ele é um cara que trabalha com megas produções. É um cara que já foi produtor dos maiores artistas gospel do Brasil. E a gente estava conversando sobre isso, sabe? Porque eu até mandei para o Vinícius essa semana. Me ofereceram uma cantora gospel para poder estar aqui na igreja. Ah não, leva ela, porque vai ser legal, não sei o quê, papapá. Eu falei, beleza, vai ser massa mesmo. Quanto custa? Qual é a oferta? Não é nem quanto custa, eu falei, quanto que é a oferta? Aí a pessoa me respondeu, uma passagem dos Estados Unidos, uma passagem internacional, 6 passagens nacionais para a banda, refeição e hospedagem para 7 pessoas, e a oferta de 10 mil. Só isso. Se for colocar no papel, dá no mínimo 25 mil reais. Dá mais, né? Porque só a passagem internacional. E aí eu te falo, o que a gente se tornou, cara? O que a gente se tornou? Aí eu compartilhei com os pastores. Aí um pastor chegou e falou assim, oxe, dá 100 reais pro Vinícius, ele vai cantar de boa e feliz. Né? Mas vocês estão entendendo, cara? Sabe por quê? Porque igreja, presta atenção nisso aqui, igreja se tornou um lugar de consumir e não um corpo vivo, onde cada um está fazendo a sua parte por conta do cumprimento da missão. E aí posso te dar um dado que provavelmente vai te chocar. Hoje em dia, cara, na melhor das hipóteses, dentro das igrejas, e eu quero declarar que essa estatística não vai ser aqui da Real Amor, amém? Mas é uma estatística que eu peguei na internet. Dentro das igrejas nós temos apenas 20% das pessoas fazendo algo e outros 80% apenas consumindo. E aí eu vou te falar, irmão, igreja é nós estarmos em missão. Por isso que aqui na Real Amor nós temos a cultura do nós. Aí eu te pergunto, presta atenção, vai doer um pouquinho. Você está em missão ou você vem consumir de um grupo que está em missão? Pesado, né? Mas eu estou aqui, cara, para que você entenda de uma vez por todas que Deus tem um propósito incrível na tua vida. E a porção que Deus entregou para você
precisa cumprir aquilo que Deus te confiou. Tem pessoas que vivem com pessoas ao redor. Não é porque você é legalzinho não, queridão, queridona. É porque Deus te deu esse dom. E se Deus te deu esse dom, exerça esse dom para a missão que Deus confiou na sua vida. Amém? Sabe o que é consumir? É você comer algo e sumir com esse algo. Eu tenho um chocolate, eu vou consumi-lo. Ou seja, eu vou sumir com ele. E o que é consumir na igreja? É você vir aqui, comer e sumir com aquilo que você comeu. E o pior, não compartilhar com ninguém. Continue consumindo, não tem problema nenhum. Mas compartilhe daquilo que você se alimentou. Compartilhe daquilo que você comeu. Você está entendendo? Em nome de Jesus. Se alimentar disso. E se isso não beneficiar ninguém, só você, desculpa, querido, você é apenas um consumidor. E nós nos tornamos, cara, um ajuntamento de demandas e não um ajuntamento de recursos. Eu já falei isso aqui outras vezes. É por isso, cara, que eu quero declarar que 2024 nós não seremos consumidores, mas nós estaremos juntos em missão. Amém? 2024, cara, nós vamos fazer muitas obras sociais juntos. 2024 nós vamos fazer evangelismo para dar com pau aqui em Taguatinga, em Brasília. Amém? Sábado, ontem a gente estava limpando a igreja aqui. O João, cadê o João? João tecladista? Deve estar em algum lugar aí. Mas a gente estava compartilhando sobre isso, sabe? E o João, pastor, 2024 nós vamos fazer evangelismo, nós vamos ali para aquela praça e tal, não sei o que. Eu falei, é isso, cara. Por quê? Porque nós somos essa comunidade em missão. E aí eu vou te fazer uma última pergunta nesse sentido. E eu quero que você não se ofenda comigo não, apenas reflexão. Você é uma demanda ou você é um recurso para a igreja? Quem é você? E aí eu volto a falar para você. Igreja é um ajuntamento de pessoas em missão. E alguém certa vez disse: ou você é um missionário como cristão, ou você é um impostor. Pesado, né? E aí, cara, a gente precisa tomar cuidado, porque se a gente não tomar cuidado, a gente se torna um ponto apenas de entretenimento. E a gente sai daqui falando assim: ah, não gostei do culto, pô, não gostei do louvor, não gostei do tema da série desse mês. Só que deixa eu te falar uma coisa, cara, tudo que nós fazemos aqui, cara, é para Ele. É para que Ele goste. Está na hora da igreja voltar a se reunir, sabe para quê? Não apenas para vir aqui consumir, mas para poder adorar a Ele. E a Bíblia diz, cara, em Mateus 6,33, sabe, Iratã, que quando eu busco Ele em primeiro lugar. Você entende isso, cara? Quando eu busco a Deus em primeiro lugar, as demais coisas são acrescentadas. E eu vou te falar uma coisa, cara, aqui na real, uma das coisas que a gente nunca vai fazer com você é te entreter. Aqui nós vamos te levar, cara, vamos te levar a você se tornar uma pessoa madura na fé, ao ponto de você entender que você faz parte desse corpo e que todos nós estamos dentro dessa missão. Sabe por quê, irmão? Nós temos uma geração para alcançar, amém? Deixa eu te falar, você tem a sua casa para alcançar. Quantas pessoas da sua família precisam ser alcançadas por Jesus? Quantas? Quantas poderiam estar sentadas contigo aí agora? Entende que nós temos uma missão a cumprir? A Bíblia diz: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua casa?
O que adiantou? E um dos fundamentos, cara, que a gente trabalha aqui na Real, está lá em Efésios 4:11. Coloca por gentileza aí. Olha só, foi ele, 4:11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. Uma das coisas que nós acreditamos como igreja e dentro da teologia que nós acreditamos que aqui Paulo está falando sobre os dons, amém? Sobre os dons que Deus ele libera sobre nós. Então nós acreditamos no dom apostólico, não no título apostólico, amém? Existem pessoas que têm um dom apostólico, é aquela pessoa que tem uma visão além do alcance, entende? Pessoas que têm visão de crescimento, de rompimento e tal. E aqui Paulo está falando que essa igreja, uma igreja para ser uma igreja completa, presta atenção nisso, eu já estou quase acabando. Uma igreja para ser uma igreja completa, ela precisa fluir nos 5 dons. Ou seja, somos diferentes e está tudo bem, amém? É por isso que aqui na Real Amor tem gente que entra no manto, que profetiza e tal, está tudo bem. Tem gente que é mais assim, presbiteriano, né? Não gosta de bater palma, vem aqui, extremamente racional, está tudo bem. Talvez o seu dom é um dom de mestre. Você gosta das coisas anotadas, você pensa, você está entendendo? Então, eu acredito, cara, num tempo onde nós viveremos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Eu acredito que nós chegaremos num tempo onde nós vamos viver o avivamento do domingo, que nós, quando a gente chega aqui, a gente é avivado, sim ou não? A gente sai daqui com o coração cheio. Mas eu acredito que nós vamos viver esse avivamento não no domingo, não só no domingo, mas esse avivamento vai te acompanhar na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. E quando você vier novamente no domingo aqui, você só vai, sabe, ser mais cheio. Você está entendendo? Amém? E aí o dia que isso acontecer, cara, eu tenho certeza que nós ganhamos esta geração para Jesus. Então a partir de amanhã, eu quero declarar isso sobre a tua vida. Você vai ser um missionário aonde você estiver. Se você está na sua empresa, seja um missionário lá. Se você está na faculdade, seja um missionário lá. Se você está na sua casa, na sua família, seja um missionário lá. Você está entendendo? Por quê? Porque quando nós temos o entendimento do que é ser igreja, a gente entende que nós estamos juntos em missão. Aí você fala assim: ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Joga para mim aí, Jéssica, Atos capítulo 2, versículo 40. Aí vai te responder, talvez, o que você fica falando aí o tempo todo. Ah, eu não sei falar, não sei o que, olha só. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Eu vou ler aqui na minha versão. Olha só. Na minha versão, o que que diz? Atos, capítulo 2, versículo 40. E com muitas outras palavras dava seu testemunho pessoal. Amém? Dava o seu testemunho pessoal e os encorajava, proclamando: sede salvos dessa geração que perece. Olha só que coisa interessante. Ele dava o quê? O seu testemunho pessoal. De quem a Bíblia está falando aqui em Atos capítulo 2? De Pedro. Pedro, quando se levanta, depois do Pentecostes, depois que eles são cheios do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, Pedro se levanta e a Bíblia diz que ele dava o seu testemunho. Você tem alguma coisa para falar daquilo que Jesus fez na sua vida, sim ou não? Então fala disso.
Exponha para as pessoas aquilo que Jesus faz na sua vida, aquilo que Jesus fez na sua vida. E a Bíblia diz que esse testemunho que Pedro deu, falando daquilo que Jesus fez na vida dele, quantas mil pessoas se converteram? Quem são os bons de Bíblia aqui? Quantos? Diga 3.000. 3.000 pessoas se converteram, sabe por quê? Porque Pedro decidiu abrir a boca para falar do testemunho pessoal. Quando é que você vai usar suas redes sociais para falar daquilo que Jesus está fazendo na sua vida? Então, já queria chamar o time de adoração aqui para cima. Então nós aprendemos hoje, cara, que primeiro, igreja é uma família para o Pai. Amém? Vamos repetir isso? Igreja é uma família para o Pai. Igreja é um corpo para o Filho. Diga, igreja é um corpo para o Filho. E por último, igreja é um templo para o Espírito. Amém? Igreja é um templo para o Espírito. E aí a gente precisa entender, cara, que igreja não é o prédio. A Bíblia diz que Deus, Ele não habita em lugares feitos por mãos humanas. Isso aqui é importante para a gente se reunir? Claro que é. É por isso que a gente investe a cada dia, sabe? Para a gente ter um lugar legal, para a gente se reunir. É por isso que a gente lançou um desafio para a Real Amor, porque a gente quer instalar o nosso climatizador. Amém? Porque em dias de calor aqui fica muito quente. E a gente precisa disso. Sabe, a gente precisa ter um lugar aconchegante. Quem não gosta de chegar num lugar cheiroso, limpo, aconchegante? Nós vamos continuar fazendo isso. Mas não é sobre isso que é ser igreja. Porque não adianta nada a gente investir na estrutura e ter pessoas do nosso lado passando necessidade. Você está entendendo? Não é sobre isso. Agora, igreja é um ajuntamento de pessoas que juntos formam a casa de Deus. E aí, onde Deus se manifesta hoje em dia? Diga, na igreja. Mas vamos lá, olha só, no Velho Testamento, onde Deus se manifestou em primeiro lugar? Em Gênesis, Luciano, Deus se manifesta no jardim, diga jardim. Já em Êxodo, Deus se manifesta no tabernáculo de Moisés. Deus se manifestava ali. Depois, no período dos reis, a partir de Salomão, Deus se manifesta no templo. Sim ou não? Nos evangelhos, agora que eu quero que você entenda isso. Já nos evangelhos, onde Deus se manifestava? Nos evangelhos? Em Jesus. Amém? Então nos evangelhos Deus se manifestava por meio de quem? Por meio de Jesus. Aí eu te pergunto, e hoje, onde Deus se manifesta? Quem falou? Onde Deus se manifesta, Vitória? Em nós. Por isso que é nós. A Bíblia diz, onde 2 ou mais estiver reunido no nome dele, o que acontece? Meu Deus do céu. Você está entendendo o que é a igreja? E não estou falando, cara, desse prédio. Porque eu quero declarar que quando as pessoas verem a gente se reunido, elas vão ver Deus. Amém? Se a gente tiver se reunido, se a gente se reunir lá na casa da minha mãe, as pessoas vão ver Deus. Se a gente se reunir num clube, as pessoas vão ver Deus. Se a gente se reunir no retiro, as pessoas vão ver Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele se manifesta em nós. Pode ser em qualquer lugar, cara. Porque onde a igreja se reúne, as pessoas experimentam de Deus. Então, se você reúne com pessoas, e as pessoas que estão ao seu redor não experimentam de Deus, tem alguma coisa errada. Você não está sendo igreja.
Você está aqui? Amém? Ou seja, igreja é a morada de Deus no Espírito. Então qual é o nosso desafio para 2024? Sabe qual é o nosso desafio? E que a gente vai investir muito nisso? É a gente apenas estarmos juntos. Porque isso vai fazer de mim e de você igreja. E é essa igreja que Jesus morreu por ela. É essa igreja que Jesus vai vir buscar. Então o que é a igreja? Igreja somos, não é nós não. Igreja somos nós. É por isso que o Pai é? O Pai é o quê? Nós. É por isso que o pão é? A bênção não é só sua, a bênção é nossa. É por isso que o pecado é o quê? Nós. É por isso que aqui na Real Amor a gente não julga ninguém, a gente não aponta ninguém, sabe por quê? Porque o pecado do meu irmão também é o meu. Isso é ser igreja. Amém? Lugar onde as pessoas apontam o erro um dos outros não é ser igreja, cara. Você está vivendo apenas uma religião. O dia que você entender que o pecado do seu irmão é seu também, porque não foi nenhum apóstolo que ensinou o Pai Nosso. Quem ensinou o Pai Nosso foi o próprio Jesus. Amém? Então que a partir de hoje a gente amadureça a nossa fé. Que a partir de hoje a gente entenda de uma vez por todas o que é ser igreja. Que a partir de hoje você saia daqui com essa convicção, cara. É o primeiro culto de 2024 e eu já vou começar com esse entendimento do que é ser igreja. Porque a igreja é um ajuntamento de pessoas em missão. Quando esse time se reúne aqui, nós estamos em missão, cara. Sabe, nós estamos expulsando demônios, nós estamos batalhando no mundo espiritual. Nós não estamos aqui só cantando e tocando bem. É por isso que a Bíblia fala que quando Davi tocava a harpa, cara, os demônios de Saul se retiravam. Então quando a gente se juntar aqui no altar, a gente se junta porque nós estamos em missão. Nós estamos juntos. É por isso que quando a mídia ali se reúne e transmite um culto, nós estamos em missão. Quantas pessoas estão sendo alcançadas através do nosso culto online? A gente tem pessoas aqui, a Tati não veio, a Tati está por aí. A Tati foi alcançada na França por conta de um culto online. Quando retornou para o Brasil, ela falou: eu já tenho casa, porque eu fui alcançada pela internet. Nós estamos em missão. Quando a gente coloca os nossos filhos ali para as pastoras da igreja das crianças acompanharem o seu filho, elas estão em missão conosco. Por que em 2024 você não fala assim: Karina, deixa eu te ajudar lá na igreja das crianças? Entende? Porque assim, eu falo para Karina e para Gabi, que hoje lideram ali a igreja das crianças, vocês não estão ali apenas para cuidar dos filhos enquanto os pais assistem o culto. Nós estamos ali profetizando sobre os seus filhos. Nós vamos ver as nossas crianças, sabe, profetizando. Nós vamos ver as nossas crianças ali atrás sendo batizadas no Espírito Santo. Nós vamos ver as nossas crianças pregando aqui. Eu falei para a Karina e para a Gabi, vai ter pelo menos uma vez por mês que as nossas crianças vão assumir o culto. Vai ter criança na mídia, vai ter criança na portaria, vai ter criança aqui fazendo transmissão. Nós vamos mandar fazer os crachazinhos para as crianças. Vai ter criança aqui em cima do altar, adorando junto com o louvor. Até um dia nós temos um time completo de crianças. Já pensou? Uma banda só de criança. Por quê? Porque todos nós estamos em missão. A galera que fez a nossa escola de ministros, quando a gente se reúne, a gente está em missão. A gente está sendo treinado, a gente está recebendo palavra. Vocês estão entendendo? Então eu quero que você fique em pé agora.
a galera da dança, a galera, os artistas. Em 2024, cara, nós vamos investir pesado, sabe? Em sermos e continuarmos sendo uma igreja artística. Vamos voltar com as nossas intervenções artísticas. Vai ser um negócio surreal em 2024. Então, se você tem algum dom, presta atenção aqui, ó. Se você tem algum dom, se você tem algum talento, conversa com alguém, gente. Fala assim, cara, eu quero estar mais próximo, eu quero estar junto. Eu quero estar, sabe, envolvido com essa missão que Deus confiou em nossas mãos. Não abra mão disso. Talvez em 2023 você se afastou um pouco. Volte agora em 2024, cara. E tá massa, sabe por quê? Porque eu tenho ouvido das pessoas, pastor, 2024 vai ser diferente. Conta comigo. E eu tenho ouvido isso de várias pessoas.